Fala galera bonita, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, seu professor de física, trazendo para você agora uma aula muito interessante aqui, ó, sobre o tema carga elétrica, onde eu vou falar um pouquinho daquele negócio de carga elétrica fundamental, uma das primeiras matérias da física elétrica, física eletrostática, tá bom? Olha, se você gosta de conteúdos para te preparar para as provas de física e de matemática, dá uma olhada aí no meu site www.profgiovanelli.com. Olha, muitos materiais, inclusive vários deles são gratuitos, tá? Tudo para contribuir para o seu melhor rendimento nas provas. Vamos lá? Olha só, para começar o nosso tema, eu quero te contar desde os primórdios como é que funciona essa bagaceira aqui, ó. Então, olha só, vamos pensar em um átomo. Imagina um átomo. E eu não quero nenhum modelo atômico exagerado não, tá? Vou pegar um modelo atômico que para o nosso foco de estudos ele é bem simples. É um modelo atômico para você pensar que tem um átomo formado por um núcleo, uma região onde se concentra mais, é mais densa, né? Aquela estrutura. E nessa região do núcleo nós temos basicamente dois bichinhos, os prótons e os nêutrons, tá? Então, professor, o átomo, aí lá no núcleo, que é onde tem mais concentração, onde o bicho é mais potente, o núcleo, a gente tem ali prótons e nêutrons. Perfeito. Só que em volta tem uns bagulhinhos voando, tipo umas mosquinhas voando, tá? Esses bagulhinhos que estão voando, nessa região chamada eletrosfera, são os famosos elétrons. Tá, professor, por que é importante eu saber disso? Vamos lá. Os cientistas investigaram e perceberam que os elementos prótons, que estavam no núcleo, e os elementos elétrons, que estavam na eletrosfera, né, as mosquinhas voando, eles tinham umas propriedades mágicas. Uma propriedade mágica. Essa propriedade mágica a gente chama de carga elétrica. Então, professor, quer dizer que os tais prótons e os tais elétrons fazem coisas que posso dizer que são mágicas, perfeito, por conta de uma propriedade chamada de carga elétrica. Perfeito. Ô, professor Giovanelli, mas que propriedades mágicas seriam essas? Vamos lá, vamos brincar? Imagina que na minha mão tenha um próton e na minha outra mão tenha um outro próton. Quando a gente aproxima um de outro, vai dar um efeito mágico de um empurrar o outro para longe. Olha que loucura. Agora imagina que eu tenho na minha mão um próton e na outra mão agora um elétron. E se eu coloco um próximo do outro, vai existir uma manifestação mágica, que é a de atração. Legal? Olha que interessante. Agora, se a gente fizer isso com um próton e o outro elemento do núcleo, o nêutron, pega um próton, coloca um nêutron, o que vai acontecer? Nada. Conclusão. Os cientistas então perceberam que prótons e elétrons tinham essa manifestação mágica, carga elétrica. Nêutrons não, nêutron não faz nada. Foi isso que eles concluíram. E você percebeu pelo meu experimento ridículo que eu acabei de ilustrar agora, que próton perto de próton deu um efeito. Próton perto de elétron deu um efeito contrário. Então, para ilustrar que prótons e elétrons têm essa propriedade, carga elétrica, e ela é contrária, os cientistas utilizaram os símbolos matemáticos que melhor ilustram oposição. Símbolo de mais e símbolo de menos. E é por isso que a gente convive com a ideia até hoje de que os prótons são elementos que possuem carga elétrica positiva. E os elétrons são elementos que possuem carga elétrica negativa. O Giovanelli e os nêutrons não têm propriedade mágica, não têm carga elétrica. Foi assim que eles enunciaram a princípio, tá bom? Então é assim que a gente vai conviver. Mas, Giovanelli, eu tô aqui pensando, quem é mais cargudo? Quem tem mais carga elétrica? Eu já entendi que prótons têm, que elétrons têm, mas quem tem mais? E aí os cientistas fizeram vários experimentos e acabaram chegando numa conclusão impressionante. Tanto os prótons quanto os elétrons têm a mesma quantidade de carga elétrica. O mesmo tanto, o mesmo valor, o mesmo número. Porque é assim que a gente faz na física, né? Para atribuir medidas às coisas, a gente põe números. Para saber quem tem mais, quem tem menos, a gente põe números. Dá uma olhadinha aí no vídeo que eu já gravei falando um pouquinho sobre como a matemática entra na física. Vou deixar o card aí para você. Mas vamos lá. Ô professor Giovanelli, então, no caso os caras testaram para ver quem tinha mais carga, se era o próton ou se era o elétron.
Sim, e aí descobriram o quê? Incrível! Um negócio que a gente chama hoje de carga elétrica fundamental ou carga elétrica elementar. Os cientistas descobriram que tanto prótons quanto elétrons tinham o mesmo tanto de carga elétrica, a mesma quantidade de carga elétrica. Isso é incrível, isso é impressionante. E esse valor, esse número simpático representado por esse E escrito assim meio maluco, que é mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, cuja unidade de medida chama-se Coulomb. Não se assusta com o número não, fica tranquilo. Toda vez que eu quiser falar desse número, eu vou sempre falar de E. Ah, é o E. Pronto. Ô professor Giovanelli, por que tem mais ou menos? Porque esta quantidade vale tanto para prótons, que é carga positiva, quanto para elétrons, carga negativa. E como que eu vou saber numa prova se eu vou usar o mais ou menos? Pelo contexto, se a gente estiver falando de prótons, carga positiva, sinalzinho de mais. Se eu estiver falando de elétrons, carga negativa, sinalzinho de menos. É assim que funciona. Ponto. Tá, mas agora baseado nesse universo microscópico, átomos, elétrons, prótons, vamos agora trazer mais para a realidade? Se você parar para pensar junto comigo, este pincel ou este apagador ou qualquer coisa ao nosso redor é formado por prótons, elétrons, nêutrons, átomos. Os átomos não constituem tudo? Pois é, agora pensa comigo. Então eu posso ter um corpo, tipo um pincel, um apagador, que ele vai ter o mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de elétrons. Já parou para pensar nisso? Imagina que esse corpo tem bilhões, trilhões, nossa, uma quantidade gigantesca. Tanto que às vezes na química, né, a galera fala bem assim, mols e mols e mols de coisas. Para dizer que é uma quantidade muito expressiva. Então, aqui nesse pincel, nesse corpo, a gente tem prótons, elétrons, nêutrons, átomos de uma forma geral. Mas tem, bilhões, zilhões, trilhões, não sei, de prótons. Mas se ele tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons, sabe o que ele vai ter de quantidade de carga elétrica, de número de carga elétrica? Faz as contas junto comigo. Olha só. Ô Giovanelli, se ele tem um próton, esse próton tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 de carga positiva. Perfeito. E se ele tem um elétron, então o elétron também tem isso, 1,6 vezes 10 a menos 19 de carga negativa. Então, por conta do próton tem mais E, e por conta do elétron tem menos E. Poxa, eu posso cortar, mais E com menos E é a mesma quantidade, uma positiva e uma negativa, posso cortar. Agora, se eu tiver mais um próton e mais um elétron, eu posso cortar também, positivo com negativo, mesmo tanto. No final da história, qual que é o saldo dele? Qual que é o saldo dele? Ele tem o mesmo tanto de positivo e de negativo. Ele vai estar eletricamente neutro. Eletricamente neutro é todo corpo que tem quantidade de carga elétrica zero. Por que ele tem essa quantidade de carga elétrica zero? Porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Nossa, que bacana! Então o corpo ele é eletricamente neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Isso é bacana demais, né? Agora, Giovanelli, vamos imaginar que o corpo estava neutro, mas eu vim aqui, arranquei um elétron dele. O que vai acontecer? Vamos tentar entender? Olha, um próton tem mais E. Um elétron tem menos E. Neutraliza, professor. Sobrou o mais E. Logo, esse cara aqui está com carga elétrica de mais E, carga positiva. Todo corpo é eletricamente positivo quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. Olha que legal. Agora, Giovanelli, vamos imaginar que o corpo estava neutro. Mesmo tanto de prótons e elétrons. Só que aí agora eu joguei elétrons pro corpo. Agora o corpo de neutro ficou assim, Assim como? Deixa eu fazer as contas. Uma positiva mais E com uma negativa menos E neutraliza. Uma positiva mais E com uma negativa menos E neutraliza. O Giovanelli, sobrou duas cargas negativas, então ele está negativo. Maravilha, mas quanto de carga ele tem? Qual que é a quantidade de carga? Eu quero um número. A física funciona assim. A gente põe número. Tá, quanto de carga que ele tem? Fácil. É só você pensar que ele tem sobrando em excesso
dois bichinhos negativos. Então, além da carga ser negativa, eu tenho certeza que ele está com uma quantidade que corresponde a 2 vezes esse número. Olha, criamos uma fórmula. Você entendeu a nossa fórmula? Pô, professor Giovanelli, não entendi não. Fale para mim. Se você quiser determinar a quantidade de carga que um corpo tem, é só você pensar no número de bichinhos, ou prótons, ou elétrons que ele tem em excesso, que sobrou da nossa eliminação, em excesso, e multiplicar isso pelo tal do E, carga elétrica fundamental. Pronto, uma formulinha para nós, tá? Vale lembrar ainda, né, que nesse exemplo que eu acabei de citar, o corpo está negativo, por quê? Porque o número de prótons foi menor do que o número de elétrons. Olha, uma coisa que eu fiz aqui e que é importante chamar a sua atenção é, eu manipulei elétrons, você reparou? Por exemplo, na primeira figura eu ilustrei 2 prótons e 2 elétrons. Na segunda figura, eu ilustrei 2 prótons e 1 elétron, tirei elétron. Na terceira figura, 2 prótons e 4 elétrons. Eu coloquei elétrons, entendeu a jogada? Eu tô tentando colocar na sua cabeça uma coisa que é muito cobrada nas provas. A gente não vai manipular prótons, a gente manipula elétrons. Professor, não pode manipular prótons, não? É porque não é uma tarefa muito fácil. Mexer com prótons é uma coisa muito complicada. A gente está trabalhando aqui com a física elétrica, então a gente vai mexer com elétrons. Ô, Giovanelli, eu quero mexer com prótons. Então você vai ter que estudar física nuclear, porque os prótons estão no núcleo. Não é o caso agora. Beleza? Então lembra disso. Ô, professor, que bacana! Então é assim que eu faço para determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo. É só eu pegar o número de elementos em excesso, ou prótons ou elétrons, e multiplicar pelo E, que é a carga elétrica fundamental. Perfeito, exatamente isso. Nossa, mas agora que fui me dar conta de algo interessante, você parou para perceber que eu não posso ter uma situação clássica que acontece aí em muitas provas? Você já pegou alguma prova uma vez, ficou fazendo conta, principalmente prova de matemática, fez uma conta e chegou lá à conclusão. Conclusão, depois você resolveu a questão. Maria tem 3,5 filhos. Você já parou para perceber que certas respostas numéricas que a gente acaba encontrando por algum erro de interpretação acaba trazendo algo que não faz sentido na prática? Maria ter 3,5 filhos em uma questão de matemática não faz sentido? Pois é, a mesma coisa vai acontecer aqui, hein? Atenção! Gente, se você parar para pensar, no começo da nossa aula eu defini que tem prótons, elétrons e nêutrons. Não falei que tem nada menor do que isso, apesar de hoje a ciência admitir que existe, sim. Mas no nosso contexto aqui, ó, é próton, elétron e é isso, pronto, acabou. Sabe por que eu tô te contando isso? Porque não tem como eu pegar 2 prótons e meio. Não tem como eu pegar 3 prótons e meio. Então você entendeu que esse número n desta equação, ele não pode ser um número quebrado. Ele tem que ser inteiro. Ele tem que ser um número natural. Ele tem que ser um número inteiro. Inteiro no sentido de não ser quebrado. Não pode ser 3,5. É, professor, um dia desse eu achei aí um átomo que tem 3,3 prótons. O que é isso? Olha, tem um cara aí que tem 5,8 elétrons. Não faz sentido. Ou é 5, ou é sempre número inteiro. E o fato desse n ser sempre um número inteiro quer dizer, então, que esse Q, ele só assume números específicos, números múltiplos inteiros desse E. Então quer dizer que esse Q só assume números específicos. Não é todo número que pode ser encontrado como este Q. Apenas números onde a multiplicação do n pelo E seja a multiplicação de um inteiro, um número que não é quebrado, pelo E. E aí tem um nome bonito para isso na física. O nome bonito é, a gente vai dizer que a carga elétrica de um corpo é sempre quantizada. Giovanelli, o que isso quer dizer? Jeito número 1 de interpretar. Quer dizer que não é qualquer valor de carga elétrica que um corpo pode ter. Jeito 2 de interpretar, esse n obrigatoriamente tem que ser um número matematicamente falando natural, ou, de um jeito mais ridículo, inteiro. Isso é carga elétrica quantizada. Galera, esta aula com certeza vai te preparar aí para as provas iniciais de cinemática. Então, se você gostou, compartilha essa aula aí com seus amigos. Acesse aí o meu site www.profgiovanelli.com para você ter mais materiais que vão te preparar para suas provas. Valeu!